Graça e paz, meus irmãos. Desde já eu quero agradecer a todos os que estão acompanhando o Seminário Caseiro. Quero pedir também para que continuem orando por nós, por esse projeto. Nós que durante o ano de 2020 vamos estar falando sobre interpretação bíblica. É claro que de forma bastante introdutória sobre esse assunto que é de extrema importância. A aulinha de hoje ela corresponde à nossa 6ª aula do calendário anual e a nossa 2ª aula falando sobre as epístolas. Lembrando que é nas epístolas onde nós encontramos a maior parte de instruções do Novo Testamento acerca de como nós, como crentes, devemos viver no mundo de hoje. Nós temos 21 epístolas no Novo Testamento, sendo que ao todo são 37 escritos, ou seja, nós temos bastante conteúdo, nós temos bastante coisa mesmo para falar sobre epístolas. Levando isso em conta, é muito possível que nós vamos estar disponibilizando alguma outra aula para falar sobre o tema. Então eu resolvi na aulinha de hoje nós delimitar um pouco e falar sobre as epístolas paulinas, considerando que dessas 21, 13 nós reconhecemos como autoria paulina, e nessas cartas paulinas nós encontramos assuntos essenciais para a nossa fé, tais como a nossa união com Cristo, a igreja como corpo de Cristo e o modo em que nós cristãos devemos nos portar enquanto vivemos à luz da esperança do retorno de Cristo. A aula anterior do Simon, as epístolas elas foram escritas para atender demandas situacionais, demandas específicas das igrejas. Agora, de que maneira Paulo vai se comunicar com essas igrejas, considerando a distância entre Paulo e o destinatário, considerando as inúmeras situações, inclusive prisões que o apóstolo sofreu. Então, de que maneira Paulo vai se comunicar com a igreja, seja para corrigir algum erro doutrinário, seja para fazer algum aconselhamento, seja para a demanda que for. Ele vai usar cartas, ele vai fazer uso da epistolografia, ou seja, Paulo ele não é o primeiro a fazer uso desse gênero literário. Então, o nosso objetivo na aula de hoje é tentar pegar a epistolografia antiga e identificar que Paulo pega a estrutura, Paulo respeita a estrutura de uma epistolografia, só que ele começa a implementar elementos cristãos nessa epistolografia. A epistolografia ela era bastante comum na época de Paulo, era como se fosse um e-mail da época, alguns um pouco mais formais, outros menos. Essa epistolografia, ela basicamente se caracterizava por 3 elementos: a introdução, o corpo e a conclusão. Desses 3, as introduções e as conclusões, elas eram bastante estereotipadas, enquanto o corpo das cartas ela apresentava uma ampla variedade, sempre estando condicionada à natureza do assunto. Nesse próximo momento, eu quero analisar junto com os irmãos como era uma introdução na epistolografia, a sua estrutura, e depois nós identificarmos, através de um exemplo que nós vamos ver de uma carta paulina, Paulo respeitando essa estrutura e colocando elementos cristãos. Lembrando que é nas introduções e nas conclusões que nós vamos encontrar de forma mais nítida assim, a semelhança entre essas cartas que Paulo escreve com a epistolografia, né? Então, tentando entender um pouco a epistolografia.
Essas cartas antigas, elas tipicamente começavam com a identificação do remetente e logo em seguida elas mencionavam o destinatário. Ou seja, logo ali no início já havia a identificação do autor daquela carta, eu fulano, fulano, ele poderia acrescentar sua cidade, alguma coisa do tipo, e de imediato ele já mencionaria o destinatário, ou seja, para quem ele está escrevendo, lembrando que não necessariamente precisa ser uma pessoa, poderia ser a uma instituição, poderia ser a um local, enfim. Mas era o próximo elemento. Uma vez que se coloca o remetente, o destinatário, a próxima descrição é uma saudação ou um cumprimento a esse destinatário. Logo depois que se faz a saudação, se acrescenta um elemento de oração. Dentro dessa oração, alguns faziam um voto de saúde, ou mais, na grande maioria, uma oração aos deuses em favor dessa pessoa, dessa instituição, enfim. Nas cartas de Paulo, nós vamos encontrar esses elementos. Nós vamos encontrar Paulo se identificando, Paulo colocando para quem é esta carta, e Paulo fazendo uso da saudação, da oração, enfim. Na parte da saudação, existiu uma saudação helenística, por exemplo, que era a palavra grega chairein, que significa saudações. Paulo, ele cristianiza esse termo, mudando para charis. Charis é graça. E nós vamos ver que Paulo faz uso dessa saudação em todas as suas cartas. Não é o único termo que Paulo usa para fazer uma saudação. Paulo também pega uma outra palavra presente nas cartas aramaicas ou hebraicas, que é a palavra shalom. Shalom significa paz. Então Paulo pega esta palavra, inclui na sua saudação com o uso da palavra eirene, em grego, paz. Então, a inclusão tanto de um termo grego como de um termo hebraico na saudação, muito provavelmente indique que Paulo estava escrevendo a um público heterogêneo, diversificado, que incluía tanto judeus como gentios, e desse modo Paulo dava a entender que ambos os grupos tinham importância igual diante de Deus. Essa ideia Paulo vai desenvolver na sua carta aos Gálatas. A sessão de oração dirigida aos deuses nas cartas helenísticas, falando da epistolografia, Paulo também vai cristianizar e ele vai fazer uso de ação de graças. Então, esta parte na epistolografia, que era ocupada por uma oração dirigida aos deuses em favor do destinatário, Paulo apresenta em forma de ação de graças. Paulo substitui essa oração aos deuses em favor do destinatário e coloca a salvação por Cristo Jesus. Nessa sessão, também era bastante comum, o escritor ele mencionar alguns temas centrais. Só dar uma mencionada e depois ele iria desenvolver de forma bastante elaborada no corpo do sermão. No corpo da carta. Um exemplo muito claro disso é o que Paulo escreve aos Romanos. Ali na introdução aos Romanos, que é a maior das introduções paulinas que nós temos, Paulo menciona ali alguns dos temas que depois, de forma bem sistemática, muito bem elaborada, muito bem pensada, ele vai desenvolver no corpo da carta. Agora que nós apresentamos o que compõe uma introdução de uma epistolografia, eu quero ler aqui com os irmãos uma introdução, lembrando que nós vamos encontrar isso em todas as cartas de Paulo, Paulo respeitando essa
essa estrutura introdutória de uma carta. Claro que sempre colocando elementos cristãos, mas eu quero ler aqui um exemplo disso numa carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. No versículo 1 até o versículo 3, nós vamos identificar aqui o remetente, o destinatário e a saudação. Vamos ver. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Então, nós aqui nesse primeiro versículo, nós já sabemos quem é o remetente, Paulo. Respeitando a estrutura, e agora ele colocando elementos cristãos. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e ele termina aqui esta parte mencionando o corremetente, que não necessariamente era alguém que ajudou a escrever, enfim. No versículo 2, Paulo vai mencionar agora o destinatário. Nós sabemos agora quem escreveu. Agora, para quem ele escreveu? É uma pessoa? É uma instituição? Vamos ver aqui no versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Corinto, então, é o destinatário. É o receptor desta carta, o qual Paulo está escrevendo. Então, nós temos aqui, respeitando a estrutura de uma epistolografia, já identificamos quem escreveu e para quem é. E agora que ele identificou o receptor desta carta, ele inclui ali elementos cristãos também. Em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Identificamos aqui, no versículo 3, nós vamos encontrar a saudação de Paulo ao destinatário. Qual é a saudação de Paulo? É Paulo fazendo uso daqueles dois termos que nós vimos anteriormente. Paulo diz: graça a vós outros e paz. Paulo fazendo uso desses dois termos e em seguida cristianizando, colocando elementos cristãos. Da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, identificamos remetente, destinatário, saudação. No versículo 4, nós entramos numa seção que vai até o versículo 9, que é a ação de graças. Paulo aqui, respeitando a estrutura de uma epistolografia, onde as pessoas muito comumente colocavam uma oração dos deuses em favor desse destinatário. Paulo substitui isso e coloca a salvação em Cristo Jesus. Vamos ler? Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Além dessa ação de graças, uma coisa que nós identificamos aqui é Paulo mencionando um tema que depois ele vai desenvolver no corpo da carta e que faz parte dos temas centrais, que nós encontramos no versículo 7. De maneira que não vos falte nenhum dom. Paulo vai trabalhar a questão dos dons espirituais no capítulo 12 da sua carta aos Coríntios. Então, essa é a nossa primeira parte sobre a introdução, o que compõe o que faz parte da introdução de uma carta, e Paulo respeitando essa estrutura e botando elementos cristãos. A nossa segunda parte é o corpo das epístolas.
se na introdução ficou bem claro ali a semelhança entre as cartas de Paulo e a epistolografia antiga, a gente vai ter bastante dificuldade no corpo da epístola. Ela é bem menos reconhecível. Paulo ele não se agarra muito na estrutura do corpo que era comum, bem convencional na época. Talvez isso se deva à liberdade de Paulo em adaptar mesmo essas formas convencionais de acordo com as exigências que determinavam a escrita de suas cartas. Paulo ele pega a forma convencional da epistolografia antiga e ele adapta agora conforme a exigência de suas cartas, sempre considerando a peculiaridade do contexto, respeitando os porquês daquela carta, respeitando a situação o qual ele estava enfrentando, respeitando a urgência daquele contexto. Então são vários os porquês de cada uma das cartas, são várias as razões pelas quais se originaram essas cartas, e isso explica também porque nós vamos ver uma linguagem um pouco diferente em algumas dessas cartas. Por exemplo, quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, a gente vê uma entonação bastante enérgica ali, a ponto de Paulo chamar os Gálatas de insensatos. Mas quando nós entendemos o contexto que está por detrás da carta aos Gálatas, nós começamos a entender o porquê desse tom bastante enérgico de Paulo para se dirigindo aos Gálatas. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, que é como se fosse uma carta aos Gálatas mais ampliada, é bem mais ampla, bem mais sistemática, a gente vai ver porque tem vários conteúdos similares, mas é um outro tom que Paulo traz aos Romanos. Então, entendendo de novo o porquê da carta, entendendo o contexto da carta, nós vamos entender porque Paulo fala de coisas similares e com uma linguagem bastante diferente. Quando nós vamos lá para uma carta pastoral, Paulo escrevendo a Timóteo, é uma outra abordagem, são outros porquês, outras necessidades. Essas diferenças, elas chegam ao ponto de muitos críticos questionarem mesmo a autoria paulina, mas quando nós entendemos o contexto de cada uma das cartas, nós vamos entender o porquê dessa diferença na linguagem, o porquê existe essa diferença no desenvolvimento do pensamento paulino, porque Paulo ele quer sim atingir um objetivo. Então, se tem um problema na igreja, Paulo quer corrigir a doutrina, então Paulo vai escrever mais enérgico para os Gálatas, está tocando num ponto fundamental da fé, isso precisa ser corrigido, vamos tratar de forma enérgica. Agora eu vou tratar esse mesmo ponto aos Romanos, não tem esse problema lá, e eu quero apresentar um pouco da teologia paulina, então é de forma mais desenvolvida sistematicamente, e é lógico que vai ter diferença na linguagem, na formalidade, na informalidade, nessa expressão, no tom. E uma carta pastoral vai ter diferença também. Existe uma intimidade maior entre o autor e o remetente, então a gente vê ali algumas palavras mais particulares, umas palavras mais que tem ali uma afinidade muito grande e que logicamente vai afetar também na linguagem da carta. Mas mais uma vez nós reconhecemos a autoria das 13 cartas de Paulo e não temos problema algum com essa diferença que existe na linguagem entre uma epístola e outra. Nas cartas mais longas de Paulo, uma característica comum, pelo menos nas mais longas, é que Paulo ele costumava ter sim o seu próprio modo e se vincular menos a essas estruturas epistolares,
como nos ensaios epistolares da sua época, que não tinham estruturas formais. As cartas mais antigas, elas eram sim bem mais estereotipadas, seguiam rigidamente as convenções epistolares, ao passo que nas cartas de Paulo não parece se conformar a nenhum padrão ou estrutura literária. Nós vemos ali sim uma cara paulina mesmo, né? Irmãos, então agora nós chegamos na nossa terceira e última análise, tentando ali ainda encontrar as semelhanças usadas por Paulo para encerrar suas cartas com a estrutura usada na epistolografia antiga, a maneira convencional que se fazia uso do meio. Como já era de se esperar, Paulo ele é fiel na sua característica, ele entende ali a estrutura do gênero e ele então cristianiza, né, substituindo palavras helênicas, substituindo palavras e implementando ali termos cristãos. Paulo vai seguindo a mesma ideia de cristianizando a epistolografia antiga. Um exemplo claro de como se encerrava uma epistolografia antiga nos é mostrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 29. Ali ela tem uma palavra de adeus, né? Com esse tom de despedida mesmo. Ela é bem curta, não é muito desenvolvida, não é muito elaborada, não tem muita sistematização ali, né? É uma despedida bastante objetiva. A Almeida atualizada, ela traduz aquela palavra ali por saúde, né? A King James, ela traduz por passar bem. A Bíblia de Jerusalém também vai com essa mesma ideia de passar bem, enfim. Então o que Paulo vai fazer é substituir isso e ele vai implementar ali no lugar a palavra charis. Uma coisa bem comum na epistologia antiga eram os votos de boa saúde dos destinatários. Nós não vamos encontrar isso nas epístolas de Paulo. Essa fórmula que passou a funcionar como saudações de despedida. Ao invés disso, Paulo ele vai substituir esse voto por uma doxologia. Na prática, é bem semelhante na prática, e desse modo as cartas de Paulo elas são bem menos presas às fórmulas convencionais características de conclusão das cartas helenísticas. Então, nós temos uma introdução que parece ser bem fiel a essa estrutura de epistolografia. O corpo, nós vamos ver que Paulo não segue a mesma estrutura que se usava na epistolografia antiga. Até nós temos um corpo bastante extenso, né, nas cartas de Paulo. E na conclusão também, nós vamos ver certa semelhança sim, bem mais do que no corpo, bem menos do que na introdução, mas nós conseguimos achar sim algumas semelhanças de fazer um diagnóstico. O que Paulo vai fazer então no final é trocar esse voto por uma doxologia. Eu quero ler aqui a doxologia que Paulo faz em Romanos, capítulo 16, do versículo 25 ao versículo 27. Paulo diz assim, substituindo esse voto de saúde. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo fazendo essa substituição por uma doxologia. Outra coisa que era bem típico de Paulo
na conclusão das suas cartas é inserir alguns itens. Esses itens eles não obedecem uma ordem específica, com exceção da bênção, que sempre aparece no fim, exceto daí na carta aos Romanos, que nós não temos isso. Entre esses itens que Paulo inclui nas conclusões, eu quero fazer menção de alguns. Paulo cita companheiros de trabalho, como Timóteo lá em 1 Coríntios 16. Paulo ele menciona Febe, serva em Cencreia aos romanos. Paulo também ele faz pedidos de oração, nós vamos ver Paulo fazendo isso lá em Romanos 15:30. Ali ele roga a igreja para que lute com ele em oração. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, pede para que a igreja toda ore, suplique em todo momento no Espírito. Em Romanos 16, 1 Coríntios 16, Colossenses 4, Paulo faz uso de uma bênção com votos de graça. E esses são alguns exemplos de alguns itens que Paulo inclui na sua conclusão, no seu encerramento das cartas. Assim nós chegamos no final da nossa aulinha. Ela foi bem curtinha, mas eu espero que seja proveitosa. Eu espero que vocês tenham aprendido algo. E eu quero agradecer a atenção de todos. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos e um forte abraço.